impossível nós ter iniciado ele na quarta passada e terminado, visto que, por mais que ele tenha só 13 versículos, ele é muito profundo. Para os irmãos terem ideia, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de anotações, só o capítulo 6. Então ele é muito profundo, visto que é um dos mais conhecidos, perde só para o capítulo 9, que Isaías dá uma descrição do nosso Messias, nosso maravilhoso conselheiro, e a gente vê aí uma grande disputa entre os dois capítulos mais conhecidos de Isaías. Também depois, mais para frente, nós temos sobre o servo do Senhor, no capítulo 40, 43, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Nós vemos coisas tão profundas em Isaías, que nós não conseguimos passar batido num estudo tão profundo como esse sobre os profetas. E eu creio que Isaías, como é o maior livro, o maior profeta que nós temos no Antigo Testamento, nós teremos muito que aprender. E com certeza hoje não vai ser diferente. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 5, por favor. Fique assentado mesmo. Então disse eu, ai de mim, repita comigo, ai de mim. Ai de mim. Pouca gente trabalha, irmãos. Ficou legal. Parabéns para vocês. Ficou muito bom, Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Agora vamos voltar lá para o verso 1, e nós vamos navegar nesses 13 versículos, num oceano de conhecimento. Preste atenção, por favor, 100% da sua atenção. Capítulo 6 de Isaías nos revela que, após alguns anos que Isaías já estava profetizando, fazendo uma boa resumida do capítulo 5, que foi maravilhoso, que aprendemos, Deus trazendo uma canção de tristeza com Isaías, porque ele tinha plantado uma vinha lá em Israel, em Canaã, começou a história do povo de Deus, e era para eles serem um exemplo de Deus na terra. A gente sabe que Deus tirou eles de um lugar que não tinha nenhum tipo de sorte de crescimento, eles viveriam o resto da vida escravos, e deu para eles uma terra boa. Nós estudamos isso aqui. Deu uma terra boa, condições de crescer, a semente era boa, ele arou a terra, Quem tem construção civil sabe quando se faz careira, aquela peneira tira a sujeira, fica a areia limpinha. Deus fez isso com a terra que ia plantar. Deus tirou toda a sujeira, todo o inimigo e plantou Israel. Colocou Israel ali e esperava que dava uvas boas, mas trouxe uvas podres, uvas com cheiro ruim, uvas que não dava para chegar perto com um cheiro ruim. Então o Senhor arrancou essa vinha e, infelizmente, não sobrou quase nada, ficou pouquíssimas coisas, mas depois do que sobrou, ele fez uma nova plantação. E agora, ele, para não perder mais a plantação, ele enxertou as uvas que sobraram numa videira boa. Você sabe o nome de quem é essa videira? Jesus Cristo de Nazaré. Então, agora o pai não precisa mais arrancar a videira, mas só os ramos que não prestaram. Então, antes ele tinha que arrancar a videira inteira, ele destruiu Israel todo, e quase todo o Judá também. Mas agora não, enxertados em Cristo, nós damos fruta nele. A nossa uva automaticamente é boa em Cristo Jesus. Amém? Esse é o resumo do capítulo 5. Maravilhoso resumo que nós temos do que Deus fez, a vinha, e depois o castigo que Deus traiu com eles por não terem ouvido a voz do Senhor, como se repete em todos os profetas aí. Infelizmente eles não obedecem a Deus, e nós vemos pelo menos 6 ais que Isaías falou, várias vezes dizendo ali, ai dos que fazem mal bem. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, quem não veio perdeu, mas nós aprendemos a respeito disso. Ai dos sábios do seu próprio entendimento, ai dos que são rápidos para beber bebida forte, ai daqueles que tem vários aí, puxam para si iniquidade, então vários ais que Isaías foi falando. Mas agora, no capítulo 6, ele diz, ai de mim. Irmãos, isso aí que dói muito no profeta Isaías, porque o Senhor chama ele para um particular, porque ele também estava no meio do povo. Às vezes a gente acha que só nós estamos livres dos
julgamentos de Deus, mas se nós não nos cuidarmos, até nós caímos em algumas coisas que o Senhor nos ensinou para não fazermos. Diga amém, meus irmãos. Sim, quando vê a gente está falando mal dos outros. Sim ou não, irmãos? Sim, irmão, confessa, sim. Mas a gente não está falando mal, né? A gente só está comentando. Então, tem algumas coisas que às vezes até nós, sem percebermos, acabamos fazendo que desagrada ao Senhor. Para isso, precisa de uma purificação completa do Senhor Deus. E isso que nós vamos ver agora, o capítulo 6, verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Preste atenção, por favor. A visão que mudou Isaías foi a do capítulo 6. As primeiras conversas que Deus teve com ele, quando Deus chamou o céu e a terra por testemunho, quem lembra disso, diga amém. Amém. Foram conversas que Deus teve com Isaías a respeito do povo. Mas agora Deus dá uma visão do próprio Deus, o próprio senhorio de Deus, da própria glória de Deus para Isaías, como uma experiência pessoal dele com Isaías. Uma coisa é Deus falar conosco a respeito da sua obra, outra coisa é Deus chegar no canto e dizer: vem aqui, vou conversar eu e você, como está eu e tu na minha presença. É diferente, irmãos, quando Deus nos mostra algo a respeito da obra, ou quando Deus mostra a respeito de nós mesmos. E nesse ano da morte de Uzias tinha ficado 52 anos no poder. É muito tempo. Ele era conhecidíssimo. Isaías era conhecido, era meio da linhagem, meio parente, conhecedor de todo o reinado de Uzias. Então, por isso que ele traz essa descrição da morte de Uzias, para nós estarmos colocados numa linha do tempo. E essa visão que Isaías recebe é para que ele entendesse o que Deus queria dele. Quem está acordado, diga amém. Amém. Então Deus sempre está nos chamando para ter uma visão que irá mudar o nosso entendimento do nosso chamado. Deus sempre vai nos mostrar o que Ele quer de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Talvez você está aí pelejando há anos, há meses, sem entender o porquê de tudo isso. Deus quer te dar uma visão diferente do que você está passando. Deus quer que você entenda, irmãos. Não podemos dar tiro no escuro. O que Deus quer comigo? Será que Deus quer me provar? Será que Deus quer me aprovar? Será que Deus quer me matar? O que Deus quer? Nós temos que entender. Isaías, quem sabe, estava meio perdido, porque as pessoas não estavam dando muito crédito na profecia dele. Então Deus trouxe uma visão pessoal. Isaías teve uma visão literal, e não apenas um vislumbre, irmãos, um sonho, ou uma coisa que talvez foi da cabeça dele. Ele realmente ele viu. Vamos ver João 1,18, por favor, que já está aberto ali. João 1,18, que fala um pouco sobre a visão que ele teve de uma forma mais clara. Nós não vamos ir por muitos versículos, mas alguns eu trouxe para especificar o que Deus estava querendo falar com Isaías. Que diz aí: Deus nunca foi visto por alguém. Espera aí, mas Isaías está dizendo: eu vi o Senhor. Não é que ele viu de forma física. Se tivesse visto, tinha morrido. Com certeza não aguentaria. Deus nunca vai se contradizer pela sua palavra, irmãos. A Bíblia diz que ele teve uma visão nítida, mas ele não viu fisicamente o Senhor. O único que fez isso foi Moisés, e ainda viu de costa, e o seu rosto ficou mirando 40 dias. Então ele teve uma visão muito clara, muito real, mas não palpável lá, tocar no Senhor, como nós, alguns pregadores, infelizmente falam. O João traz a clareza disso, dizendo que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, sim, que é Jesus, que está no seio do Pai. Esse então, a imagem de Cristo. E aí eu trago para os irmãos alguma notinha de rodapé. Alguns teólogos afirmam que mesmo Isaías está profetizando 740 anos antes de Cristo, que ele viu o próprio Cristo. Mas isso são informações teológicas, nem todos concordam, mas algumas pessoas trazem essa ideia, porque se ele viu, o único que poderia ter sido visto seria Jesus. Inclusive ele descreve depois quem seria o nosso Messias, mas não é o que o texto está falando. Está dizendo que no ano em que morreu Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não significa que ele teve uma visão do Senhor Deus. Continua sendo
desconhecido à face do nosso Deus, porém nós temos uma esperança. Aleluia. E quando nós sermos transformados nesse corpo em glória, veremos o Senhor face a face, como Ele é. Você pode glorificar a Deus? Então não foi uma visão, irmãos, física disso, mas uma visão espiritual, realmente literal, que ele viu o Senhor. Alguns creem que foi Cristo, não faz diferença nenhuma para nós, não é esse o nosso objetivo, mas o que ele viu, e isso é o que nós vamos falar nessa noite. Uzias havia sido um bom rei, mas cedeu no fim da vida morrendo de lepra. Quer dizer o que? Foi marcado no final do ministério dele como uma pessoa que deixou de temer ao Senhor, e isso foi onde entrou com toda a força o pecado em Judá. Quem me ouve, diga amém. Amém. No norte já tinha sido tomado pela idolatria, vocês sabem disso, nós já cansamos de falar aqui, faz 6 meses que nós estamos falando disso. 6 meses que o Reino do Norte cedeu, ele acabou deixando entrar toda sorte de idolatria, Baal, outros deuses, e foram destruídos por isso. E Uzias ainda estava segurando as pontas antes de entrar Jotão e Acás, que nós vamos falar no capítulo 7. Antes dele, ele estava segurando as pontas, mas acabou também no final cedendo, e isso é perigoso. Outra nota de cada pé. Não é, irmãos, um bom tempo que nós devemos ter servido ao Senhor, é até o final das nossas vidas. Tem muita gente que começa bem, irmão, começa pregando, cantando, viagem, Estados Unidos, América, Norte, Europa, no final da vida acaba com tudo. Tinha um pregador que eu admirava muito ele, quando eu vi ele, eu tinha uns 15 anos, eu não sei se vocês vão lembrar, um tal de um negão, ficou famoso. Esse, Adeildo Costa, ele falava, rapaz, quer ser igual ao seu homem, né? Quer ser igualzinho, que pregação, que unção, prega com simplicidade. Agora, por esse dia, 2, 3 anos atrás, viajou 140 países pregando, ele só perde para o Marco Feliciano, né? De tantos países. Agora, por último, caiu em drogas e se perdeu, né? Está vivendo por ano de favor. Irmãos, Deus não quer isso, que nós sejamos grandes, para no final acabar perdendo. É melhor ser pequeno e o resto da vida servir ao Senhor. E a maioria do povo do Israel, do norte ao sul, começava bem, mas depois cedia, acabava cedendo. E Uzias deixou, infelizmente, depois de um tempo, entrar nesse pecado, e por isso que Deus precisou levantar Uzias, que era uma pessoa forte, conhecida, com um nome forte no Reino do Sul. Isaías era conhecido, diferente de Amós, o boiadeiro, diferente dos outros profetas mais simples. Oséias era um camarada que tinha uma terrinha pequeniníssima, mal dava para o seu sustento. Alguns dizem que ele era até padeiro. O que o padeiro vai fazer em um reino, um palácio, irmão? Nada, era diferente, por isso que... Mas Isaías tinha um nome forte, e isso aconteceu, o Senhor o chamou para que ele pudesse ser uma influência no meio de todo mundo. Então Isaías foi comissionado para lidar com o pecado aberto, que foi aberto para ajudar no Reino do Sul. Vocês estão acordados? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Nessa visão, depois da morte de Uzias, a primeira coisa, ele diz que ele vê um alto e sublime trono. Por que Deus mostrou para ele isso? A gente sabe que é o templo bíblico, a gente sabe que é uma réplica, desde que Deus mostrou para Moisés no deserto, do que é lá no reino dos céus com Cristo. Mas aqui também lembrava os monarcas orientais, os reis que tinham lá, quando eles reinavam, eles construíam um trono gigantesco, irmãos. Quem já assistiu esses filmes, né, que tem aí, mostra o camarada, você falar que nós estamos sobre 3, 4 degraus, né, e lá está alguém sentado. Desse jeito era alto, sublime. Isaías está vendo um negócio muito grande, maravilhoso, que ele fica esplêndido com aquilo que ele está vendo, e a Bíblia diz que a grandeza do mando do Senhor era que enchia toda a casa, né? Enchia todo o templo. O séquito ali é manto, né? Era o que saía das orlas da veste do Senhor, enchia toda a casa, e isso também tinha um sentido para eles lá no Oriente da sua época. Quanto maior fosse o manto, maior significava a realeza, a grandeza. Isaías estava dizendo: o que eu vi está acima de tudo e de todos que têm autoridade nessa terra. Você não está entendendo, irmão? O que Isaías viu foi maior do que tudo, mesmo ele sendo da realeza, conhecendo gente grande, ele viu algo que estava acima de tudo que ele já tinha visto na sua vida. Aleluia. A grandeza do que Isaías viu estava acima de toda a autoridade e todo o poder.
Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus mostrou a Isaías o que ele poderia entender. Deus estava mostrando os sentidos físicos, o que Isaías entendia. E alguns historiadores vão dizer que se Deus mostrasse alguns artifícios celestiais, Isaías não entender nada. Como Ezequiel viu uns anjos lá que depois, mais, como vamos estudar, vou trazer as imagens para os irmãos, uns anjos que tem mais olho do que coisa terrível, dá para se assustar, tem coisas que a gente não entende. Então Deus deu uma visão para Isaías que ele entendesse. E eu vou abrir aqui uma nota de rodapé para falar com nós. Deus sempre falará com você de uma forma que você possa entender a vontade dele. Não, Deus vai falar com você de uma forma que você vai entender. Deus vai falar uma coisa claríssima para você. Deus sempre usava os profetas de uma maneira que eles entendiam. Sempre. Você sabe como cai a chuva, assim Deus sempre falava. Inclusive Cristo usou o mesmo sistema para nós sempre. Irmão, diz que vai dar mistério para você entender. Não é assim. Deus fala de forma clara para o seu povo entender a sua vontade. A gente sabe, a gente fica enrolando. O que será que Deus quis dizer com isso? Irmão, Deus sabe, você sabe o que Deus quis dizer. Deus sempre mostra para nós de forma clara. Isaías não entendeu quem era que estava falando com ele. Era alguém muito superior a todos os tronos e os reis que ele já tinha conhecido. Alguém diga glória a Deus. Terceira coisa, ele estava assentado. Repita comigo, estava assentado. Não. Faz 12 anos que eu prego. Eu fui muitas igrejas. Que tem de pregador que diz: irmão Victor, Deus se levantou do trono no teu favor. Meu irmão, Deus não precisa levantar nada. Uma palavra dele já acaba com tudo, meus irmãos. Deus estava sentado, irmãos. Estava sentado. Deus não precisa. Deus não precisa se mover com a boca. A sua palavra, ele criou tudo que existe, tudo que você pode imaginar. Uma palavra da sua boca. E isso é o nosso Deus. Então, a última coisa que ele fala sobre o séquito, que seria no caso o manto. Para os orientais, os mantos longos simbolizavam muita grandeza e majestade. Quanto maior fosse o manto do rei que estivesse lá, maior seria a grandeza dele, o reinado, o tamanho que seria do seu poder. Trazendo para nós, Deus estava dizendo: no meu reino não há espaço para ninguém mais reinar, somente eu. Aleluia. Isaías olhava para todo canto que ele via na sua visão, era só o manto do Senhor, era a glória do Senhor. E o dia que teve um que quis ser igual a Deus, ele foi expulso do céu, Satanás, porque não tem ninguém superior ao nosso Senhor. Irmão, talvez o diabo está dizendo que vai acabar com você. Vai nada, meus irmãos. O poder maior é de Deus. Deus é superior a tudo. Não tem espaço para ninguém. O reinado de Deus, o séquito dele, o manto dele, a glória dele envolve todo lugar. Não tem sequer um centímetro do poder que Deus não tenha sobre essa terra. Está tudo nas mãos de Deus. Não há lugar onde o manto dele não esteja, meus irmãos. Isso quer dizer que o poder de Deus alcança a tua família também. Isso quer dizer que o poder de Deus alcança o teu trabalho, a tua casa, o bairro que você mora. Deus alcança todos os lugares. O seu trono é alto e sublime, e o manto dele está sobre todos os lugares. Ninguém consegue ter um centímetro sequer da glória de Deus. Ninguém. Algumas traduções dizem que a sua glória enchia todo o tempo. Você pode glorificar a glória de Deus. Isaías 6 não é para você beber, não. Isaías 6 para nós conhecer quem é o Deus que nos chama. É o Deus que está chamando nós. Isaías estamos lendo. Para nós, por favor, preste atenção. Muitos pensam que Isaías foi ao céu e teve uma visão, mas foi no templo de Salomão. No templo de Salomão que estava construído, era a maior glória deles. A maior glória deles era o templo de Salomão. A gente sabe, a gente já estudou aqui. Tinha Davi, tinha o seu filho, que era Salomão, que construiu o templo do Senhor, o seu neto Roboão e Jeroboão, que reinou no Reino Norte. Depois do nosso irmão Roboão foi continuando os reis a reinar. E nós estamos falando agora de um homem que, após a morte de Uzias, que era um dos reis que tinha em Israel, continuou o mesmo reinado. Então Isaías estava no templo,
a maioria dos teólogos concorda que ele estava lá, orando, buscando ao Senhor, quando o Senhor lhe deu essa visão. Trazendo uma aplicação para nós. Eu quero que tu dê uma glória a Deus, irmão. Não precisa tu ir para o céu para Deus falar com você. Só basta vir no tempo orar, meu Senhor. Eu vou repetir para você dizendo glória a Deus. Eu quero o céu ver a grandeza de Deus. Muitos querem ver o inferno também, né? Diz que querem ter visão do inferno. Eu vi gente que diz que vê o inferno. Deus não precisa, irmão. Orando no templo, Deus te revela coisa grande. Isaías estava orando no templo. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você vem aqui orar, buscar a presença dele. Ele pode fazer coisas grandes. E o Senhor revelou para Isaías a grandeza do seu trono quando ele estava orando. Ele não foi ao terceiro céu, como Paulo disse que um homem foi, né? Ele estava dizendo, tem um camarada aí, parecidinho assim comigo, mas não fui eu. Paulo disse, teve um homem que foi lá ao terceiro céu. Ele não foi. E também não vemos igual João que foi no Apocalipse, lá em cima, quando estava no pátio, o Senhor chamou ele e ele foi literalmente e viu tudo. Não, orando no templo, o Senhor mostrou para ele a grandeza de quem ele é. Você quer conhecer a grandeza de Deus? Vem orar para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o manto da glória de Deus envolvendo todo o tempo. E quando você ora, ele revela a grandeza de quem ele é na sua vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, louvar a Deus. Mostra coisas grandes. O Senhor disse para mim, lá no teu cantinho de oração eu me revelo para você. Não precisa, irmão. A gente não tem que ir atrás de coisas grandes. Quem é grande é Deus, Ele que se revela para você. Versículo 2. Coisa linda. Serafins estavam por cima dele. Alguma versão diz que estavam ao redor dele. E aqui que eu tirei a minha conclusão, né? Que era uma visão aqui do templo de Salomão, porque acima de Deus, no terceiro céu, não tem ninguém, não há ninguém, né? Então, aqui significa que os anjos, os serafins, que são uma classe de anjos, estavam ao redor do Senhor, né? Com uma tradução acima dele, porque estavam voando, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, todo o corpo, e com 2 voavam. Eu trouxe a imagem, não consegui colocar. Mas a Bíblia diz que esses serafins estavam ali a serviço de Deus. Quem é serafins? É espécie de anjos que estão no céu, que a palavra hebraica significa queimar. Eles estão queimando o dia todo, estão ali servindo ao Senhor 24 horas por dia. E diz aí, não está em vão escrito isso aí na Bíblia, amém, meus irmãos? Está escrito porque tem algo a nos ensinar. Com 2 cobriam o seu rosto, por causa da santidade excelente do Senhor. Eles não podiam olhar para o rosto de Deus. Imagina que Isaías teria visto, se nem os serafins estavam olhando. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Então eles estavam ali, clamando ao Senhor, com o seu rosto coberto pelas suas asas e só adorando ao Senhor. 2 asas cobriam os seus pés, né, simbolizando o corpo. Então, posição de humildade, que os seus pés estavam cobertos, eles não iriam a lugar nenhum sem a permissão de Deus. E com 2 voavam para executar tarefas específicas que o Senhor mandava. Eles estavam ali 100% à disposição do Senhor. Vou trazer autoconhecimento para você agora do Oriente Médio mais uma vez. Por isso que Deus mostrou para Isaías coisas que ele entendia. Deus sempre vai falar de uma forma que nós entendemos. No Oriente Médio era um grande sinal de respeito cobrir os pés diante de um rei. Alguém entendeu? Diga glória a Deus. Os anjos estavam dizendo a ele, ao rei dos reis, eu nem mereço mostrar meus pés diante dele. Ele é grande demais, ele é superior a tudo. E eles não estavam, como disse, acima de Deus, mas sobrevoando ao redor do trono de Deus, 100% à disposição do Senhor. Esses eram os seres que estavam ali na visão de Isaías. Se eu fosse Isaías, eu estava tremendo, irmão. Imagina você enxergar isso. Se a gente sente o poder de Deus aqui, como nós sentimos no domingo, em outros cultos, a gente já fica temoroso com o poder de Deus, com a glória de Deus. Você não consegue nem pedir nada, nem falar nada, só sentir a presença de Deus. Imagina a visão que Isaías está tendo do Senhor, do trono do Senhor. Eu não sei você, irmão, mas depois de uma visão dessa eu não voltava atrás de jeito nenhum. Vamos seguir, capítulo 6, verso 3, por favor.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, esse versículo conhecidíssimo, tem pouca aplicação, mas nós vamos estar explicando um pouquinho agora. Clamavam, repita comigo: clamavam. Eles literalmente gritavam. É como se um quisesse falar mais alto que o outro, porque eles queriam chamar a atenção de Deus. 24 horas por dia, irmãos, cantavam isso ali para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles falavam isso a todo momento, gritando e adorando ao Senhor. O clamor ele é muito mais alto do que uma fala normal. É muito mais alto. Então eles estavam ali adorando ao Senhor. Vou trazer para nós nos dias de hoje. Não me venha para o culto adorar a Deus mirrado, irmão, que Deus não vai receber. Não tem alguém que está cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estão cantando baixinho que nem nós. Glória a Deus, aleluia. Oh, Santo Deus. Eles estão clamando ao Senhor. Aleluia. Eles estão gritando que Ele é santo. Eles estão falando. A visão de Isaías está vindo um esplendor. Eles não estão vendo ali alguém falando baixinho: Santo. Ele está adorando com veemência. Então, se nós viemos aqui, não é para nós chamar a atenção de Deus. E se eu fosse Deus, eu não perderia uma adoração dessa aqui para olhar para nós e ver um negocinho: meu Deus, culto de novo. Será que nós conseguimos chamar a atenção de Deus ainda? Nós precisamos clamar e gritar bem alto para que Ele veja que nós estamos aqui adorando Ele, dizendo que Ele é santo, que Ele é grande. E eles estão ali adorando, só adorando. Quem consegue pedir alguma coisa no meio de uma glória dessa, irmão? Tu não consegue. É por isso que as pessoas hoje vêm para a igreja pedir, porque elas não sentem o glória de Deus. Porque se sentissem, não conseguiriam pedir nada. Não conseguem pedir nada, porque está sentindo um poder maravilhoso. Então eles estavam clamando uns aos outros, ao encontrar-se diante de tamanha grandeza. A única coisa que eles sabiam dizer: Santo. Glória a Deus. Não tem outra coisa para dizer, irmão. O que você vai dizer? A grandeza de Deus era tamanha que eles não conseguiam nem sequer levantar os seus ossos. A única coisa que eles poderiam clamar é que Ele é santo, dizer que Ele é santo. Aleluia. Se você experimentar a glória de Deus, irmão, você não vai perder tempo reclamando, murmurando. Você só vai conseguir dizer que Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Você só vai glorificar o nome dEle. Não sobra espaço para mais nada, não se adoração. Quando se conhece a glória do Senhor, Deus dos exércitos. Eu vou repetir isso aqui: não experimente sentir a glória de Deus. Os teus problemas se reduzem a nada. Você só quer adorar, adorar, adorar. O que se tem nos momentos, as dívidas, as doenças. Quando você conhece a grandeza do Deus dos exércitos, você só quer adorar o nome dEle. Eu te convido a sentir a glória de Deus sobre a tua vida. Você pode adorar Ele, levantar a sua mão e dizer que Ele é santo. Sinta a glória de Deus nesse momento. Diga: Deus, Tu és santo. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Mas faça um clamor de verdade. Aleluia. Você pode dizer que Ele é santo, irmãos. Aleluia. Nós não conseguimos dizer que Ele é santo, porque sentimos agora. Mas se sentimos agora, não tem outra coisa a estar olhando para o outro e dizer: Ele é santo, Ele é santo. E eles olhavam uns para os outros e diziam: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não tinha outra palavra. Aleluia. Você imagina agora que você não sentiu de Deus. Aí vem um outro crente que sente a mesma coisa. Vocês vão conseguir conversar? Vocês só vão dizer que Ele é santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aonde a santidade de Deus chega, não há trevas que resistam. Quando o Senhor desce com a visão da sua glória, com o poder da sua glória, não existe trevas em lugar nenhum. Só existe o poder de Deus, meus irmãos. É por isso que eu já odeio a santidade. Porque onde a santidade Ele não pode estar, porque a glória de Deus está ali também, meus irmãos. Eu vou repetir: se santifique para ver se fica um demônio na tua casa, para ver se fica um demônio na tua trabalho. Se santifique para você ver se o poder de Deus não manda embora todo o mal, irmão. Santifica, faz jejum, você vê se esses demônios vão embora. Os demônios não aguentam a glória de Deus.
Senhor, não existe mais nada, meu. É só glória a Deus. Você entendeu isso? Diga glória a Deus. Santifica dentro da casa para te ver se vai ter espaço para mais alguma coisa. Para ira, para contenda, para briga, para os demônios. Não tem. Deve ficar cheio da sua glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Não existe um mal, demônio que resista à presença de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Deus não precisa falar nada. Onde Ele chega com a sua glória, os demônios vão embora. Você está entendendo isso aqui, uma grande glória? A grandiosidade da santidade de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você. Onde a santidade, a glória de Deus chega, nenhum demônio sequer fica. Vamos para a Bíblia Sagrada? Eu não coloquei ali, mas há um texto que diz que quando Jesus chegou em Gadara, não precisou ele falar nada. Os demônios sentiram a glória da santidade de Deus. Você está entendendo isso, meus irmãos? Diga glória a Deus. Ele chega em Gadara, colocou o pé dele. Imagina a santidade dele chegando. Os demônios que vieste fazer aqui, filho de Davi, que você veio fazer, que eles sabiam que eles teriam que sair dali, porque a glória do Senhor havia chegado naquele lugar. Toda a terra estava cheia da sua glória. Eles tiveram que fugir dali. Não era qualquer demônio, não, era uma legião de demônios. Tiveram que sair. Jesus falou alguma coisa? A glória do Senhor tomou conta daquele lugar. Você está preparado para quando você se santificar, a glória de Deus mandar embora todos os demônios, todo esse contrário da tua vida e na santidade de Deus. Você não precisa fazer nada, irmão. Você não precisa chegar, sai de não. Você chega cheio de Deus para você ver, irmão. Todo mal vai embora. Deixa eu te relatar uma experiência pessoal. Quem está acordado, diga glória a Deus. Eu era muito jovem na fé. Acho que eu tinha 13 ou 14 anos. Nem sei se eu estava na fé. Mas sempre meu pai foi chamado. Demônio é com ele mesmo. Né? Ele manifestava demônio. Ele era mais um menino lá da igreja, que mais tinha um pouquinho de oração, o demônio dele chamava ele. Aí foi ele, chamaram meu abraço, eles estamos juntos. Falei, eu fora, tem medo de demônio, né? Mas fui. Quando nós chegamos lá na igreja, na casa dessa mulher, olha só como o diabo faz. Ela tinha um problema de vício com as bebidas. Então, tomava um gole, não podia ser isso aqui, ó. Já era. Satanás tomava a mente dela, o pilintra lá, sei lá como chama, tomava a mente dela, um gole. Se ela não tomasse nada, ficava 100% bem. Tomasse um gole, acabou. Então ela ficou, tomou uma cerveja, o demônio tomou ela. Ligaram para meu pai foi. Chegamos lá e orando, e sai demônio, o demônio fingia que saía, não saía, dava risada, e minha madrasta cantava louvores, e o demônio falava na boca dela, não gosto que cante, odeio essa música, não cante, mas não saía. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí ligaram para a irmã dela, missionária Josué. Quando ela estacionou o carro, irmão, nem nós não tínhamos visto. O demônio falou na boca dela, porque vocês chamaram ela aqui? Ela tem a presença dele. O demônio, irmão, nós nem tínhamos visto o carro chegar, o pai foi lá fora e não tinha estacionado o carro. O demônio sabe a santidade de Deus aonde ela chega. Sabe por que você incomoda quando você chega? A santidade de Deus chega com você, a glória de Deus chega e os demônios têm que sair. É por isso que as pessoas não gostam de você mesmo, porque aonde chega tanto poder, eles têm que sair, meus irmãos. E olha que nós nem temos a santidade desses camaradas aqui, não. Mas aonde você chega, o poder de Deus chega. Por isso que as pessoas te odeiam no teu trabalho. Por isso que as pessoas te odeiam na tua rua, no teu bairro. Tem igrejas que as pessoas são endemoniadas, se você chegar um pouquinho mais santo, um pouquinho mais santidade, as pessoas já não vão cantar o cara. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Todo demônio em sã consciência sabe que onde chega a santidade de Deus, a glória do Senhor também toma conta. Não vença as tuas guerras com palavra, irmão. Vença as tuas guerras com santidade e poder de Deus. Tu não precisa abrir a tua boca. Aqui chegou o profeta de Deus. Aqui chegou o santo de Israel. Aqui chegou agora. Vocês não sabem quem que eu sou.
O demônio vai dizer: eu sei que vocês não têm nada de santidade. O demônio não está nem aí, irmão. O demônio sabe quem tem santidade e quem não tem. É verdade. Sabe? Aleluia. Alguém pode glorificar Deus. Isaías está tendo uma visão tão profunda que ele não via nada além da glória de Deus. Tomava conta, não é que a terra inteira, irmão. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, mas no momento que ele está vendo do trono do Senhor, a santidade, a glória era tanto tamanho que ele não via nada a não ser a glória de Deus. Te santifica, irmão, que esses problemas vão virar nada diante da presença de Deus, da glória de Deus. Se você fala nada, não precisa, irmão. O demônio sabe quem é, quem não é, quem tem e quem não tem na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4. Os umbrais das portas se moveram. Irmãos, os anjos começaram a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A glória é tamanha que as colunas, as bases do templo, irmão, moveram. Você está entendendo a visão que Isaías está tendo? Não está no continho que nem o nosso, cheio de nós como os nossos pecadores, não. Ele está vendo o deslumbrar da glória de Deus. A visão que ele está tendo é tão profundo que diz aí o texto que nós estamos lendo, que essa canção que eles cantavam mexeu com os umbrais. Algumas coisas, as bases, os pilares, as colunas do templo tremiam com o poder de Deus manifesto ao som dos cantos que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando eles cantavam, isso aí tremia o templo de Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu já tive o relato de um pastor amigo meu, né, que a igreja é a igreja, que o poder de Deus tomou conta daquele lugar. O irmão disse que os irmãos começaram a fazer assim, porque parecia que ia cair na igreja na cabeça deles, de tanto poder de Deus. Quando baixou o nível da glória de Deus, estava tudo no lugar. Aleluia. O poder de Deus movimenta as coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que a visão que Isaías está tendo é tão profunda, que ele vê com seus olhos, que o som do cântico daqueles serafins tremia, a voz, como aquela voz clamava. Cristo está de boca fechada, Deus não falou nada aqui ainda, nada. É só o poder de Deus manifestando no meio daquela visão que ele está tendo. Os umbrais é isso aqui, irmãos, as colunas, as entradas tremiam, se moviam quando eles cantavam sobre a santidade de Deus. E aí agora nós temos um negócio que é do Antigo Testamento. A casa se encheu de fumaça. Será que pegou fogo nos fios, irmãos? Quando estava se mexendo? Não. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. 1 Reis, capítulo 8, verso 10 ao 12. Está tudo preparadinho. Jesus, o que aconteceu com esse relógio? Vou tirar esses dois relógios daqui, irmãos, em nome de Jesus, nessa quarta-feira. 1 Reis, verso 8, 10 ao 12. E sucedeu que, caindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não poderiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Verso 12. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Você está entendendo o que isso aqui está dizendo? Salomão está dizendo, quando ele recebe o poder de Deus ali no templo, na inauguração do templo, Deus prometeu que a glória dele seria superior às trevas. E ela entrou dentro do templo como uma fumaça. Isso foi um sinal de que Deus desceu no templo. Uma fumaça, uma nuvem, e tremeu o lugar. Eles não podiam ficar de pé de tanto poder de Deus. Isso aqui aconteceu, e Isaías sabia e conhecia o que tinha acontecido lá na época da inauguração do templo. Ele disse: eu sei o que é essa fumaça. O que está enchendo a casa aqui não é nada mais do que a glória do Senhor. Êxodo 19, 16 ao 20. Vamos rápido para nós dar tempo. Êxodo 19, 16 ao 20. Não bastasse a experiência que eles tinham tido no templo, eles tinham a lei, a Bíblia deles, né? E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer,
houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu, irmãos, todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte, e todo o monte Sinai fazia o que, irmãos? Fumegava, saía fumaça. Por quê? Porque o Senhor descera sobre ele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte fazia o que, irmãos? Tremia grandemente. O poder da glória de Deus desceu no Sinai, pegou fogo de Deus, fumegava. Irmão, isso era cântico na boca dos antigos crentes. Aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor volte a prover na sua igreja de novo. Sentimos o poder de Deus, irmão. Nós temos que sair dos cultos e dizer: a fumaça de Deus está. Deus primeiro lá dentro daquele lugar. Nós sentimos grandemente o poder de Deus. O sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia. Aleluia! Nós temos que orar no culto e Deus responder com fogo, com poder, com o mover do seu Espírito em nosso meio. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Aleluia. Moisés foi lá em cima, ouvia a voz de Deus. Então Isaías sabia o que era aquela fumaça. Ele disse: eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é o poder de Deus. Você está entendendo que Isaías está no meio de um povo podre? Ele está dizendo: isso aqui não pode ser normal. Não é Deus. Porque não pode, Deus não está mais descendo no meio do povo. É pecado que Deus está usando. Então ele entendeu o que estava acontecendo ali. Era uma visão real. Era o poder de Deus. Isaías sabia que Deus estava ali. E quando Deus estava em um lugar, alguma coisa acontecia, tremia. Ele estava sentindo o poder. Um poder que talvez nem ele tinha provado ainda. O templo tinha sido inaugurado muito antes. Muito antes. Ele disse: isso aqui está registrado nos textos sagrados. Eu já ouvi falar disso aqui. Irmãos, hoje nós estamos ouvindo falar do que Deus fazia. A gente, meu Deus, tinha uma época na igreja assim assado. Nós não temos que viver disso, irmão. Nós temos que sentir a fumaça de Deus. Nós temos que ver o monte fumegar. Nós temos que ver o monte tremer. Nós temos que ver a glória de Deus tomando conta da igreja, do povo de Deus. Quando ele vê tudo isso, você imagina, até agora que Isaías viu. Olha o que acontece, verso 5. E quando ele viu tudo isso, você imagina, irmão. Imagina comigo. Os anjos, os serafins cantando: santo, 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 Senhor dos exércitos. A glória tomando conta, o manto do céu tomando conta, o poder de Deus. Ele vê a fumaça do Senhor, as bases do templo tremendo. Quando ele viu tudo isso, ele disse: ai de mim. Irmão, quando a gente vê a glória de Deus, a gente começa a lembrar quem a gente é. É verdade? Quando a gente sente o poder de Deus, a única coisa que sai dentro de nós é lágrimas. Porque a gente começa a lembrar que a gente não é nada. Que a gente não é ninguém sem o poder de Deus. Aleluia. Ai de mim, pois estou perdido. Isaías deve ter pensado: isso aqui é meu julgamento. Já era, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos estão vendo quem? Ele deve ter pensado: eu já não estou mais no meu corpo, sei lá, porque ninguém pode ver Deus. É o meu julgamento. Deus está mostrando a santidade dele. Eu sou impuro. Agora já era. Acabou tudo. E nós vamos ler um pouquinho e prestar atenção. Quando nós nos deparamos com a glória do Senhor, primeiro nós paramos de analisar a vida dos outros. Ele disse: ai de mim. Antes ele está: ai de vocês. Vocês que fazem mal, eles vêm. Vocês que enchem a cara de vinho, ai de vocês. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele disse: ai de mim. Eu vou pensar, quando a gente analisa muito bem as falhas e os pecados dos outros, e se a gente botar a nossa vida na balança, tem muita coisa que Deus está dizendo: ai de você se você não mudar. Irmão, Deus está falando com um profeta, Deus não está falando com um ímpio. Deus está mostrando para um profeta quem ele é, a grandeza da glória dele. Fez Isaías dizer que, meu Deus, não se Isaías, quem me ouve diga amém. Amém. O Isaías disse: ai, eu
somos nós, irmão. Então a primeira coisa que a glória de Deus faz é nós termos misericórdia das pessoas. Meus irmãos dizem, meu Deus, eu estou no meio deles também. Eu estou no meio desse povo pecador. O que me impede? Então a Bíblia, quem está de pé, pode não cair. Aleluia, Jesus. Paramos de analisar os outros e vemos o quanto somos miseráveis. Quando você sente o poder de Deus mesmo, a glória de Deus que estremece o tempo, você vê que você não é nada, que nós não somos nada, nós não somos ninguém, muito mais você é profeta, cantor, pregador, que você olha para a lente e anda. Diante da glória de Deus, nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos um povo de lábio impuro. Nós profetizamos agora, sermos ali fora falando de alguém. Meu Deus. Volte a tua glória por meio dos nossos tempos, Senhor. Oh, aleluia. Jesus, você pode pedir a glória de Deus no meio da sua igreja. Aleluia. 5 coisas aconteceram com Isaías só nesse versículo. Primeiro, percebeu que era impuro. Até então ele achava que ele era o bambambam de Deus. Aí todo mundo para o inferno. Eu não. Eu sou o profeta. Esqueceu que ele estava na linha também. Ele morava em Judá. Ele era um dos que estava ali no meio, que ele talvez, eu tenho certeza que nesse momento ele começou a lembrar das suas falhas. E quando a gente sente o poder de Deus nos amassando, a gente começa a fazer o quê, irmãos? Me perdoa, tem misericórdia de mim, Deus. Eu não sou nada, Senhor. E sem a glória de Deus na sua mão, por que você não me deu ainda? Eu vivo nos cultos, eu sou santo. Ai de mim. Aleluia. Você já parou para ver o que você seria se Deus não tivesse guardado você até aqui, irmão? Já parou para ver as falhas? Ai de mim, eu estou perdido. Isaías está vendo uma glória tão poderosa que ele disse, meu Deus, eu também sou impuro. Também estou perecendo. Ele sabia, a segunda coisa que ele percebeu, se Deus destruísse Judá, quem que estava ali no meio? Ele. A pessoa, se Deus destruísse por completo os pecadores, destruir todo mundo que peca na tua casa, você vai junto. A tua casa vai sofrer junto. Por isso que às vezes a gente não pode ficar dizendo, por que fulano tem, eu não tenho. Se nós formos destruir os ímpios, irmão, tua empresa, por exemplo, você ficava sem emprego. E você trabalha lá. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Se que eu não tenho, eu não tenho. Se Deus tira dele, afeta você também. Você está no meio, meus irmãos. Você está entendendo isso, meus irmãos? Mas a gente fica dizendo, por que esse cara não tem? Meu patrão tem, se o teu patrão Deus, beleza, Deus fazer justiça lá, amanhã você não recebe. Você fica desempregado. Nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus, meus irmãos. Eu também estou perecendo. Terceiro, lábios impuros. Ele percebeu, irmãos, que tinha algo que ele fazia que não agradava a Deus. Ele poderia dizer, meu coração é impuro. Meus olhos são impuros. Ai de mim, porque meus pés são impuros. Talvez ele iria algum lugar. Mas os seus lábios falavam alguma coisa que não agradava a Deus. Talvez ele profetizava, falava que Deus mandava, mas também talvez, eu não estou dizendo que está escrito, mas talvez ele dizia, não sei por que Deus perde tempo com esse povo. Não sei por quê. Não quero saber nada. Eu não sei. Eu sei que quando ele viu a glória de Deus, ele disse, meus lábios estão impuros diante de Deus. Essa noite de nós dizer, Deus, purifica os meus lábios pelo amor de Deus. Deus quer limpar a nossa boca, meu irmão. Você via ele como santidade, não sai nenhuma palavra torta da nossa boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convivo, quarta coisa, eu convivo com um povo impuro. Quantos na tua família não são crentes? Que às vezes você acaba deixando, escapando uma coisinha para agradar eles. A gente sabe, irmão, que muita coisa a gente faz no meio das pessoas que desagrada às vezes a Deus. Não é nítido, mas alguma coisinha sempre escapa. Ou tem alguém santo aqui dentro? Vamos lá para Deus te recolher. Se tiver, não, já vai para a glória. Todo dia a gente peca e diz assim, meu Deus, eu também falho. O que eu vou fazer diante da glória de um Deus desse? E a quinta coisa, eu vi o Rei. Os meus olhos viram o Rei. Aleluia. Você sabe que se você quiser estar dizendo, eu não sou mais inocente. Eu conheço a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Você não é mais inocente, irmão. Você conhece a santidade de Deus. Você sabe o que o poder da glória de Deus pode fazer. Você sabe. Nós sabemos. Isso Isaías estava dizendo. Eu sei quem Ele é.
gente sabe quem o Senhor é, e se nós não tivermos uma vida santa, lábios puros, nós também sofreremos. Eu já vi, você já viu, você já sentiu o poder de Deus inúmeras vezes. Você sabe que sem santidade ninguém vê a Deus. Oh, aleluia. É isso que preocupava Isaías. Eu vi ele, eu senti a glória dele. Você vê que você sentiu o poder do Senhor. Você só faz errado se você quiser. Você sabe que é a presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus se estiver acordado? Essa era a dor, medo de Isaías. Qual que seria a sua reação? Imagina, serafins pegando fogo. Alguns teólogos dizem que eles pegavam fogo, que serafins é só um nome que trouxeram para o brasileiro, para o português, mas a palavra original do hebraico é ardendo, em chamas, né? Falei para os irmãos, significa queimando. Talvez alguns dizem que eles estavam queimando. Imagina a visão que estava Isaías tendo, a glória, o poder de Deus tomando conta, tremendo tempo, e você um humano pecador. Isaías lascou tudo, estou perdido, acabou comigo. Qual que seria a tua reação? Não sei. Só que às vezes nós se esquecemos. Espera para dar glória a Deus, por favor. Acorda e dá glória a Deus. Às vezes nós esquecemos que esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Vou repetir isso aqui, não é naquela. É o mesmo Deus que está vendo. Ele é 3 vezes santo ainda. Aleluia. Ainda tem serafins cantando que é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o mesmo Deus. Eu comecei a pensar, falei, Deus, mesmo se fosse eu, é a mesma coisa. Você está aqui hoje, é o mesmo Senhor, irmão, que fuja isso. Viu? O trono dele não mudou ainda, irmão, é o mesmo. Glória, aleluia. Aleluia. Era a hora de nós dizer ai de mim, Senhor. Glória a Deus. Ai de mim, se o Senhor não me purificar os meus lábios. Porque eu sou impuro, eu estou no meio de um povo impuro. Eu estou no meio de gente que trabalha que é impuro. Eu estou no meio de uma sociedade impura. Eu estou no meio de gente que está dentro da igreja impura. Ai de mim. E o Senhor está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade hoje. Eu estou mostrando a minha glória para você, Isaías. Aleluia. Sabe que Deus mostrou simplesmente, não tem o que fazer. Eu vou revelar para Isaías. Deixa aqui, pessoal. Está vendo? Não, irmãos. Deus tinha um propósito com isso. Você acha que Deus se mostra, revela a sua glória aqui para você, para dizer que você vai para o inferno e ele é santo e acabou? Não, vou te dizer uma coisa. Diante da grandeza de Deus, a única coisa que nos mantém lá é a graça do Senhor. Aleluia. É a graça do Senhor. Aleluia. Versículo 6, por favor, e 7. Quando ele vê tudo isso, ele sai de mim, já era, vou morrer. Nesse exato momento, um serafim pega uma tenaz, que é um negócio de pegar brasa, que eles usavam no altar, no incenso, até hoje usam. Churrasqueira, você pega, né? Um negócio que mexe, as brasas. Pinça, mais fácil, mais grande. Pegou, voou para até Isaías, mão, presta atenção. O camarada estava vendo os anjos, os serafins adorar o Senhor. Um deles parou. Para fazer o quê? Para ir até Isaías. Se era ele, eu tenho certeza que ia morrer na hora. O camarada, não, vocês estão entendendo a grandeza disso, irmão? Parou de adorar a Deus. Vocês estão entendendo isso, irmão? Deus falou alguma coisa aqui? Nada. Então eu devo pensar, agora o cara vai me queimar frito, vivo aqui agora, olha a hora de Deus. Já era. Mas uma brasa ainda vai me destruir. Trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca. E ele disse: eis que isso tocou os teus lábios. E agora você vai dar uma glória a Deus. E a tua iniquidade foi tirada. Glória a Deus. Expiado o teu pecado. Eu vou trazer para você dar glória a Deus melhor. Irmão, diante da glória de Deus era para você ser aniquilado, destruído, morto por causa da iniquidade e do pecado. Nós teve que marcou você com sangue, limpou teu pecado, a tua iniquidade foi tirada. Se você sabe o nome dele, glorifica ele. Glorifica ele, porque ele limpou você dos seus pecados. É Jesus. Aleluia.
Você tem algo muito mais grande sobre você. O sangue de Jesus Cristo que te purificou de todo o pecado. Aleluia, maior que os teus problemas, que as tuas dívidas, que tudo, maior que tudo isso é o direito que você recebeu de ser purificado por Deus, meus irmãos. Talvez Isaías pensou que ia morrer. Vou falar um negócio aqui, você dá uma glória a Deus, por favor. Fogo de Deus, brasa de Deus, não mata ninguém, ela purifica. Eu repetir isso aqui para você dar uma glória melhor. Nós não precisamos ter medo do fogo de Deus. O fogo de Deus é para queimar pecado, é para queimar iniquidade. Quem tem medo do fogo de Deus é Satanás, é quem não ama a palavra, quem não gosta de servir a Deus, porque o fogo de Deus purifica, a brasa de Deus limpa. Deus está trazendo fogo para essa igreja, para nos limpar de todo o pecado e toda iniquidade. Deus está derramando fogo sobre você. Podia ser melhor, Senhor, Deus. Deus não está trazendo as palavras que traz aqui para nos mandar para o inferno. Deus não está nos ensinando o que está nos ensinando aqui há muitos anos para nós ir para o inferno. Para nos purificar na presença de Deus. O anjo do Senhor está saindo da sua adoração a Deus e vindo trazer brasa para nós. Está trazendo brasa para nos purificar. Está trazendo, irmão, para nos limpar. Está colocando bem os bens grandes que você tem aí, né? Sim. Pegando, botando teus bens grandes. Está purificando a nossa boca. Em vez de nós ficar murmurando para nós adorar o nome do Senhor Jesus. Irmão, você está podendo glorificar o Senhor com liberdade, porque o Senhor já está tirando toda a iniquidade da tua boca. Glorifica o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Fala isso, livre. Você é livre para adorar Jesus. Se não fosse isso, era queimado vivo. Se não fosse isso, era destruído diante da glória de Deus. Aleluia. Não é só uma visãozinha, não. É uma purificação completa. Para que tudo isso, pastor? É o fogo de Deus te limpando de muitos anos de sujeira. A baixura bacana. Não, você pode dizer agora, você não é santo, não. Para esse negócio. Você depende de graça de Deus. Deus está te limpando. Deus está purificando você. Para você ser aceito na presença dele. É a presença de Deus, é a palavra dele que está vindo do altar e purificando a nossa boca, tirando a iniquidade do nosso coração. Sabe o que acusou Isaías aqui, irmão? Não foi esse pecadinho, as falhazinhas, de vez em quando uma bobaginha, é até natural do nosso corpo como ser humano. O que trouxe a acusação para Isaías foi a iniquidade. Capítulo 59 ele vai dizer, depois lá na frente, Deus não está longe do seu povo, mas as iniquidades fazem divisão entre vocês e Deus. O que é iniquidade, irmão? Pecado que eu faço sabendo que é pecado. Coisa que eu falo, eu sei que não é para falar. Isso nos afasta de Deus. E Deus mostrou para Isaías que o fogo dele purifica de todo o pecado. Limpa a iniquidade, tira do coração, da boca, dos lábios, amém? Não, se fosse você adorar ao Senhor, porque você está sendo purificado por Deus através da palavra. Bendito seja Deus. Aleluia! Tem muita gente sendo enganada agora, irmão. Está na quarta da vitória, na quarta do não sei o quê, na quarta você está sendo purificado pela palavra. Aleluia! Eu vou esperar só pelo glória de Deus. Nós não precisamos ter medo do fogo, não. Tem gente que vem aqui e sente o fogo nunca mais volta, porque sabe que Deus vai limpar, sabe que Deus vai purificar. Tem gente que nem veio, porque sabe que a brasa de Deus vai queimar a boca, vai limpar os lábios, vai tirar o pecado, a iniquidade. Louve ao Senhor, porque você está sendo limpo pela palavra. Pai, já está limpos pela minha palavra. Diz o Senhor, eu estou em você, eu sei que bendito tudo que fizeres e será feito. Jesus disse isso, vocês já estão limpos pela minha palavra. Ele está falando que a brasa agora é o próprio sangue dele. Nós já estamos limpos pela palavra dele. Tocou a sua boca, tirou
meus lábios são impuros, não sei o que, iniquidade. É o medo dele, quando o anjo fez aquilo, e o anjo falou: eis que isto tocou nos teus lábios para tirar a tua iniquidade. Aleluia. Ai, chorabacanda, sabe aquele medo que a gente tem de orar, irmão? Eu não vou nem pedir para Deus, porque eu sei que eu sou falho, eu sou pecador. Eu não vou nem falar com Deus. Isaías estava com esse medo, e quando o anjo limpou ele com a brasa, ele disse: agora sim, agora eu estou limpo dos meus pecados. Sabe a raiva do diabo, irmão, que você pode chegar ao trono de Deus. Você vai dar glória a Deus ou não, do Senhor Jesus? A raiva do diabo é que você pode chegar ao trono da graça com confiança. Você foi limpo do pecado. Você pode chegar com confiança ao trono da graça. Paulo disse: chegamos, Hebreus, chegamos com confiança ao trono da graça. Aleluia. Versículo 8. Depois disso, repita comigo: depois disso. Estava melhor no começo que agora. Depois disso. Repita de novo: depois disso. Significa que só depois disso, só depois de ser purificado, só depois de ser limpo, só depois de tirar a iniquidade, ouvir a voz do Senhor. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Quanto tempo faz que você não ouve Deus? Quanto tempo faz que você não escuta a voz audível do Senhor? Isaías estava ali, ele não ouvia porque estava impuro. Irmão, pede para Deus hoje, diga a Deus: se tiver qualquer coisa aqui, limpa, purifica, tira e venha com a tua brasa. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Deus vai falar com você. Depois disso, depois de ser limpo, somente depois disso, só depois da brasa queimada do sujo, as palavras tortas da boca, depois disso, ouvir a voz do Senhor. Muita gente que não ouve mais Deus, irmão. Muita gente. Os lábios estão sujos de novo. Manos diante do Senhor. Se acostumou na presença de Deus. Se acostumou diante da glória de Deus. E isso é perigoso, porque somente após sermos purificados é que o Senhor fará conosco e nos capacita. Duas perguntas Deus faz para Isaías. Eu sabia que eu não conseguia terminar hoje. Sabia. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus, o próprio Senhor. Eu não sei se Cristo, eu não sei se o próprio Deus, mas ele viu o Senhor, e o Senhor assentado perguntou a ele, depois de ele ser purificado, ele estava limpo diante de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Aí o Senhor perguntou, ele ouviu o Senhor falar: a quem enviarei? Você sabe por que as pessoas não ouvem o chamado do Senhor? Porque estão perdendo tempo buscando banalidades, ao invés de ser purificados por Deus. As pessoas estão buscando tanta coisa. Ninguém mais fala hoje o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor quer para a minha vida, Senhor? Pelo amor de Deus, só sai daqui depois que eu ouvir a tua voz. E a Bíblia diz que o Senhor faz duas perguntas. Primeira, a quem enviarei? E a segunda, quem virá por nós? Duas perguntas. A primeira, a quem enviarei? E a segunda, Deus faz a mesma direção, só que outra pergunta: quem há de ir por nós? Eu vou explicar isso para vocês rapidamente, porque o tempo já se foi. A primeira coisa, o Senhor fala, dizendo: eu preciso de alguém para ir. Não era o tempo ainda de Jesus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Não era o tempo ainda de Jesus. Então ele precisava de alguém para ir. Jesus te limpou e te purificou, irmão. Não é para tu ficar sentadinho no banco. Ele precisa de alguém para enviar. Muito baixo esse glória a Deus, irmão. Deus te purificou, colocou brasas na tua boca, porque na tua família alguém tem que ser referência. Eu vou repetir: não é de fato que Deus te trouxe para uma igreja bíblica que te limpa pela palavra. Não é de fato que o Senhor está bem nos teus olhos, te limpando, te purificando. A quem eu enviarei? Quem há de ir por vós? O Senhor está fazendo essa pergunta para você nessa noite, e você está ouvindo a voz do Senhor. Isaías estava ouvindo muito bem o que o Senhor estava perguntando. Primeira resposta: o chamado é para quem quer ir. O Senhor não vai obrigar ninguém. Se você não quiser ser exemplo, se você não quiser ser pecador, se Deus te limpou, se você não quiser ser nada disso,
Vai se cumprir Mateus 22,14, por favor. Coloca lá para mim. Quem está acordado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês acreditam que já faz 1h10 que eu estou pregando? Muitos são Chamados. inúmeras pessoas do Senhor diz: quem que eu posso enviar? Quem que enviar? São chamados. Mas pouquíssimos, irmãos. É quase nada. É rara a pessoa que quer fazer a vontade do Senhor. Não, eu tenho problema demais para a minha vida. Não só que te limpou e purificou só para resolver os problemas da tua vida. É para te enviar. Você é seu canal no mundo. Glória a Deus. Segunda pergunta. O Senhor pergunta: quem há de ir por nós? Tem que ir por Ele. Glória. Vou repetir isso aqui. Tem que ir por Ele, sem pensar em receber glória nenhuma para si. Senhor, Jesus vai salvar e você não vai ser nem lembrado. Jesus vai fazer coisa grande e você não vai saber, ninguém vai saber que você orou. Se é para ir, não tem que ir para a glória dele. Se Jesus quiser, vai ser para a glória do nome dele. Quem há de ir por nós? O Senhor não ia enviar Isaías para ser conhecido, não. No final, você ia ser cortado no meio. Quem vai ir por nós? Isaías então disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou repetir mais um pouquinho. Deus está te dando essa visão, te purificando, te limpando, para você ir, para você fazer, para você ser uma brasa viva nas mãos de Deus. Glória a Deus. Senão você está sendo purificado, tendo esse conhecimento profundo de Deus para quê? Para escrever um livro de teologia depois? Porque tem um monte de gente que Deus se revela, mostra, tá vendo? Ela escreve todo um livro e vê no livro depois. Não é para isso que Deus está te levando, não. Para você ir. Aleluia. Preciso de uma oração, alguém aqui, sem ter um ciclano lá na nossa família que é crente. Aquele é crente, viu? É hora de você ir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem que ser 30 pessoas na família. Ah, mas eu tenho uma lá, uma irmã, ela é crente, ela é do corpo, ela é cheia de Deus. Eu sei que se chamar ela aqui, Deus vai fazer alguma coisa. Chegou a hora de você ir. Chegou a hora de você falar. Chegou a hora de você dizer, abrir a tua boca. É para isso, Isaías, que Deus colocou uma brasa em você. É para você ir, não é para você falar. Aleluia. A quem enviarei? Oh, glória. Quem há de ir por nós? Aleluia, Jesus. A Bíblia é clara, registra que os anjos são espíritos ministradores de Deus. Você podia mandar inúmeros anjos. E ele mandou. Na época ele mandou anjos, estava tudo registrado no Antigo Testamento. E os homens quiseram abusar dos anjos. Os anjos obedecem ao Senhor. Mas ele te dá o grande privilégio de te limpar e deixar você ser usado nas mãos do Senhor. Levante a tua mão e glorifique a Senhor. Pelo amor de Deus, você tem o privilégio de ser usado por Deus, como boca de Deus, como fogo ardente, como alguém cheio do Espírito do Senhor, como alguém que abre a boca e Deus fala. Oh, meu irmão, você tem um privilégio gigantesco, Isaías. Aleluia. Aqui, irmão, Deus está te ensinando tanta coisa, te mostrando tanta coisa, te dando tanto dom, tanta visão. Para quê? Deus está mostrando para você ir, para você fazer, para você abrir a tua boca. Abre a tua boca e eu te encherei, o Senhor disse. Aleluia. Vamos para uma receita de sucesso. Josué capítulo 1, verso 9. Glória. Aleluia. Em nome de Jesus, para em 9:15. Não se mexa mais. Vai. A última vez parou, né? Você também. Vai. Não te mandei eu? Oh, glória. Esforça-te. Aleluia. Repete comigo essa frase. Esforça-te. 1, 2, 3. Esforça-te. Eu te mandei. Você quer ir? Beleza. Então, esforça-te. Tem bom ânimo e não temas. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Irmão, vocês estão com os glória a Deus tão baixinho, pelo amor de Deus. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você precisa de um ir, meu irmão, então Ele vai contigo. Ele vai com você, onde for que você for. Ele vai com você. Aleluia. Receita de sucesso. Esforço humano
Deus desce. É assim, irmão. Quantas vezes eu tive que orar, tive que pregar, tive que falar em casa de familiar, de parente, hospital, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou, Deus está mandando ele chegar lá, Deus toma a boca da gente, Deus fala, o poder de Deus desce, é glória do Senhor. Irmão, que Deus só vai, Deus é contigo, Deus é com você, Deus te ajuda. A seara está apodrecendo por falta de ceifeiros. Cadê os ceifeiros, irmão? Cadê? As pessoas que Deus salva, Deus limpa, Deus purifica. Estão tudo sentado. Estão tudo sentado, brigando nas igrejas, por cargo, por poder. O Senhor te purificou para você ir. Entrega para a tua família, para o teu familiar, para o teu esposo, para o teu marido, para os teus filhos, para todo mundo se puder. O que está acontecendo com você? Eu fui purificado pelo Senhor Jesus. Está faltando gente assim, irmão, crente doido, crente cheio do Espírito. Porque as pessoas olham e dizem assim: esse é crente, esse é esse. Irmão, vamos então agora. Não vou, o Senhor não me deixou ir. Irmão, as pessoas amam alguém que tem convicção no Deus que está servindo. As pessoas para ir, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. São poucos que querem ir, que querem fazer a vontade do Senhor. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Imagina, né, irmão? Sabe assim, não tem ninguém mais antes, só Isaías. Aí, Senhor, tem alguém aqui? Será quem que nós vamos enviar? Cadê Isaías? Eu. Pode me enviar a mim. Você imagina, irmão? Você passou de pecador podre, alguém 100% limpo diante de Deus. O mínimo que tu tem que levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Eu falo um negócio que você pode dizer: glória a Deus. Se ninguém quiser ir à tua casa, você vai. Se ninguém quiser santificar mais, você vai santificar. Se ninguém quiser orar mais, você vai orar. Se ninguém quiser pregar a verdade, você vai. Se ninguém quiser ser voz de Deus, você vai. Diga a eles aqui: envia-me a mim, Senhor, eu estou disponível. Se ninguém quiser mais, você vai. Eu falei: eu vou, Senhor. Vai, meu amor de Deus. Se ninguém quiser ir, eu vou, Senhor. Se ninguém quiser falar, eu falo: eis-me aqui, Senhor. Me limpa, me purifica, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. 9 e 10. Então disse ele: vai. O Senhor falou: vai. O Senhor não colocou condição nenhuma humana em Isaías, que Isaías não consegue. A disposição nossa é ir. O Senhor fará todo o resto. Nossa disposição: ir. Vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, faz-lhe pesar os ouvidos e fecha os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda o seu coração, nem se converta e seja sarado. Nem sempre o povo receberá a sua mensagem, meu irmão. Às vezes teu parente vai te odiar porque você vai dizer que ele está em pecado, vai te bloquear no WhatsApp, vai virar a cara, vai ficar só você dentro da tua casa. O importante, meus irmãos, é fazer a vontade do Senhor. Você está entendendo isso aqui, irmão? Diga glória a Deus. Eu não tenho amigo, irmão. É raro, são poucos. A gente tem uma amizade, uma consideração boa, mas chegou a vontade de eu falar ao Senhor: manda, irmão, não estou nem aí, não estou nem para o amigo, para o parente, para o primo, seu primo. Já falei que Deus mandou para o meu pai, já falei que Deus mandou para os meus irmãos, já falei que Deus mandou para pastor, para qualquer pessoa, porque o meu negócio é ir, é obedecer a voz dele, é fazer a vontade dele. E eu disse: Isaías, vai, eles vão endurecer o coração, eles não vão ouvir, mas você foi, porque eu fui comissionado. Vamos para a Bíblia, irmão, para nós, por favor. Vai em Mateus 13:13. Sabe quem citou o texto de Isaías? Nada mais, nada menos que Jesus. E depois, nada mais, nada menos que o próprio Paulo, quando eles estavam sendo desprezados pelo povo. Quem me ouve, diga amém? Amém. Jesus está pregando, falando, o povo não está nem. Ele disse: você já profetizou, Isaías falou de vocês, seus infelizes. Jesus. E Paulo está pregando, o povo não recebe a mensagem. Ele diz: Isaías já tinha falado de vocês. Sabe o que Jesus e Paulo está dizendo? Eu vou fazer que nem Isaías, eu vou obedecer a Deus, e vocês que se virem com ele depois. Vocês acham que eu não estou preocupado se o povo vai ficar bravo da minha mensagem? Não estou preocupado, não. O negócio é nós fazermos a vontade do Senhor. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Se ninguém mais vem na minha casa porque eu não aceito o que é errado, ninguém mais fala comigo porque eu sou santo demais. Louve a tua mão e glorifique
glorifica a Deus por Ele estar no meio da tua vida, meu irmão. Glorifica ao Senhor, porque a glória dele está tomando a tua casa, a tua vida. O poder dele estará com você. É isso que importa, meu irmão. O que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não. Quem que falou isso, irmão? E ouvindo, não ouvem nem compreendem. Vai até o 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus está lembrando o que Deus falou para Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Sabe o que Jesus está dizendo? Isaías não tinha falado, Deus tinha falado com Isaías. Só faz a tua vontade, a vontade de Deus, o resto deixa de lado. Jesus falou isso, irmão. Por que você se preocupa, irmão? Isaías fez o que Deus mandou, não interessa o que o povo queria. Jesus fez o que Deus mandou, não interessa o que o povo queria. Por que você está com medo de fazer a vontade do Senhor? Não é que eu estou falando de Ariel, aqui eu estou falando de Isaías, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Jesus, o maior homem de todos os tempos, nosso Salvador. E agora nós vamos lá para Atos 28 e 25. Paulo também quer saber de uma coisa. Se vocês não querem a palavra do Senhor, Isaías já tinha falado que isso ia acontecer. Era até o 27. E ficaram entre si discordes, quer dizer o quê? Não sei se é de Deus isso aí, não. Despediram-se dizendo Paulo a essa palavra: bem falou o Espírito a nossos pais pelo profeta Isaías. 26, dizendo: vai a esse povo e disse: de ouvidos ouvireis, de maneira nenhuma tereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam e se convertem, e eu os cure. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou pregar, quem quer ouvir, que ouça, quem não quiser, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Aleluia, irmão. O importante é você obedecer a Deus. Deixa o gasto na mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 11 e 12 para nós finalizar. Semana que vem eu quero falar do capítulo 7 e 8. Quem está acordado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nossa obrigação é fazer a vontade de Deus e não mudar pessoas. Quando eu comecei a ser pastor, quase 4 anos atrás, eu ficava desesperado. O que eu faço para Jesus ser povo para a igreja? O que eu faço para o povo te obedecer? É que o Senhor me ensinou, você não tem que fazer nada, você só tem que fazer o mundo. É a escolha das pessoas não obedecer ou não a voz do Senhor. É verdade. Se não quiser, bem profetizou a respeito desse povo Isaías. O Senhor já tinha falado, todo mundo usando Isaías, né? Se Deus falou para Isaías, isso aí também para mim. Então, Jesus falou isso. Versículo 11 e 12. Aqui dói um pouquinho, tá, irmãos? Então disse eu: até quando, Senhor? Repita comigo só essas 3 palavras: até quando, Senhor? 1, 2, 3. Até quando, Senhor? Isaías estava lá, Deus comissionou ele, todo o processo, a glória de Deus, nós já entendemos. Aí ele tinha a besteira de perguntar para o Senhor: até quando, Senhor, que eu vou ter que passar por isso? Porque o povo não recebia as profecias de Isaías. Ninguém recebia, na verdade. E aí ele se perguntou: mas até quando que eu vou ter que aguentar isso? É doloroso, irmão. Você faz a vontade de Deus, as pessoas não estão nem aí. As pessoas não querem nem saber. Você sabe disso. Quem é fiel ao Senhor sabe. Quem é incompreendido por fazer a vontade do Senhor. Isaías disse: até quando, Senhor? A resposta foi 45 anos. 45 anos obedecendo a voz do Senhor. Talvez, irmão, não vai acabar essa tua prova agora, mas o Senhor vai estar com você todos os dias da tua vida. Baixou Deus, glória a Deus, né, meus irmãos? Aleluia. Isaías estava animado, motivado, vendo a glória de Deus. Ela pensou que ele ia entregar uma profecia, não, ele olha e agora está purificado, o resto que se lasque. Até quando? Aí o Senhor fala, isso que ele fala para ele, irmão, levou 45 anos para acontecer. Até que sejam desoladas as cidades, até que fiquem sem habitantes, até que as casas estejam sem moradores, até que a terra seja toda assolada. Verso 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Levou 45 anos. Até quando o Senhor vai deixar de passar por tudo isso? Quer ser um enviado do Senhor? Quer fazer a vontade de Deus?
quer fazer a diferença, vai levar muito tempo. Mas é melhor para trabalhar para o Senhor o resto da vida do que o resto da vida viver sem o Senhor. Eu vou repetir isso aqui e você se coloca de pé glorificando o nome do Senhor. É melhor trabalhar para o Senhor o resto da vida. É melhor servir o Senhor o resto da vida do que viver o resto da vida sem a presença